Então agora que a reforma política está concluída e sancionada, a gente pode conversar sobre as implicações dela, o que foi passado, o que não foi passado e o que a gente pode aprender sobre o sistema político e para onde ele vai. É pouca coisa para um vídeo, né? Só vai dar umas 2 horas esse vídeo aí. Mas enfim, primeiro, o que foi aprovado? Principalmente foi fundão, cláusula de barreira e a proibição de coligações, né? E foi aprovado também um limite de multa do fundo partidário. Já chego nisso aí, mas é um puta de um jabuti, é uma anistia branca às multas que os partidos vão tomar no escopo da Lava Jato. Mas primeiro, fundão. E o que eu gostei do fundão, porque assim, não tem nada pra gostar. 1,7 bilhões de reais do seu dinheiro para financiar a campanha de político que primariamente vai para PSDB, PMDB e PT e também para os outros partidos grandes para que eles continuem mandando na sua vida e roubando você. Então você paga para ser roubado. O que tem de bom nisso é que 90% da população rejeitou essa ideia. 90% da população falou 1,7 bilhões de reais do meu dinheiro para vocês, vocês vão se ferrar, morram no incêndio, mas que desgraça isso. As pessoas entenderam isso, ou seja, pelo menos é bom que o sistema político inteiro se uniu para pilhar as pessoas, como ele sempre faz, e as pessoas entenderam. Elas viram isso, elas falaram, peraí, você tá me roubando pra poder me roubar. Vai te ferrar. Tem que fechar esse troço inteiro. É bom quando acontecem essas coisas que as pessoas olham pro sistema e entendem que não tem como possivelmente alguma coisa de boa sair disso. Não tem como você me enfiar na tua cabeça que esse tipo de sistema vai resolver algum problema quando ele cria problemas. Então as pessoas veem isso, elas estão unidas nesse ódio, nesse escárnio pelo sistema político por ter feito esse fundão. Que bom que pelo menos saiu isso. É alguma vantagem. Eles entendem, as pessoas viram que isso foi uma união de todos esses partidos para roubar eles. Então, vendo que esses partidos são parte de uma estrutura maior, são parte de uma estrutura política, de um Estado cuja função é cometer crimes e viver de parasitagem. Pouco a pouco as pessoas vão entendendo. Demora. Mudança ideológica, mudança de ideias, demora décadas. Mas é esse tipo de coisa que vai ajudando. São essas pequenas porradinhas que no fim das contas derrubam o castelo. Agora, segunda coisa. Fim de coligação. Não vai mudar muita coisa, honestamente, porque, de novo, vamos pro espectro ideológico. O que é o espectro ideológico no Brasil? É uma esquerda lá, que é minoritária, mas que por causa da sua força e do seu dinheiro consegue se fazer majoritária, e uma galera que não acha nada. Então, você vai acabar com as coligações, então agora você vai ter fusões de partidos, esses partidos vão se unir, e agora eles vão operar de algum jeito diferente para tentar passar por cima disso, e antes eles usavam as coligações para... Vai mudar os caras? Não. Vai mudar as ideias deles? Não. Vai mudar talvez alguns dos caras e talvez as siglas. Qual é a mudança real na sua vida? Nenhuma. Segundo ponto. Cláusula de desempenho, cláusula de barreira. Ou seja, agora os partidos têm que ter em 9 estados 1,5% da votação para continuar recebendo fundo partidário e ter tempo na televisão. Que é pra quê? Pra excluir pequenos partidos e dar mais fundo partidário para os partidos grandes. Então, de novo, a população conseguiu entender que isso é os grandes querendo tirar os pequenos do jogo para se manter no poder. Que bom, pelo menos já teve isso. Segundo, por que foi uma cláusula de barreira tão baixa? Porque exigia-se estavam pensando uma cláusula de barreira mais alta. 14 estados, 2% da votação, 3% foi discutido. Agora é 1,5% e depois vai a 3% lá no futuro. Mas e isso pode sempre mudar. Porque, vai lá no futuro, lá no futuro vocês mudam, cara. Não tem problema, não leve isso muito a sério, ok? Que nem agora, essas reformas que o Michel Temer tá fazendo são importantes, mas pode entrar um Ciro Gomes lá e desfazer tudo. Então não leve isso tão a sério. Olha a mudança ideológica da coisa, ok? Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, mas... enfim, o ponto é... Por que foi uma cláusula de barreira tão baixa? Para proteger os partidos pequenos, aliados estratégicos, como, por exemplo, nomeadamente PCdoB e PSOL, que não passariam numa cláusula de barreira de 2% em 14 estados. Não passariam. O Rio de Janeiro, você colocasse uma cláusula de barreira fora do Leblon, já ia ter dificuldade. Então, foi para tentar proteger esses caras. É conveniente para a esquerda fez uma aliança com PMDB e PSDB, e passaram isso. E a galera entendeu, legal, é pra vocês se ajudarem, né, seus bandidos desgraçados. Ok, então teve isso aí. E a terceira coisa, que é uma coisa importante de você entender, é o seguinte.
Por causa de todo o dinheiro roubado que foi para as campanhas em 2010, 2012, 2014, 2016, que está sendo revirado agora na Lava Jato, partidos políticos estão tomando multas milionárias e, em alguns casos, bilionárias. O PP, Partido Progressista, recentemente tomou uma multa de mais de R$1 bilhão que terá que ser paga. E isso poderia levar partidos como PMDB, PT, PSDB, PP e todos os outros que existem, basicamente, à falência. E isso é um problema. O que eles fizeram? Olha, nenhuma multa pode tirar mais do fundo partidário que seria recebido pelo partido mais que 2% dele. Então, se o partido ia receber 100 milhões de reais, ele só pode ter, a multa pode onerar no máximo 2%, ou seja, 2 milhões de reais que a gente ia receber. O resto não pode ser tocado por essa multa, o resto é imune à multa. Então, o que acontece? Bom, então se o partido tomou uma multa de R$1 bilhão, isso aí vai ter que ser dividido em parcelas de 2% do fundo partidário e cobrado ao longo da eternidade, fazendo com que essa multa que o PP tomou, o site antagonista calculou, leve 20 mil anos para ser paga. É uma anistia da multa, cara, é uma anistia da multa, não, anistia não, esquece, deixa pra lá, ninguém viu, não aconteceu, tá tudo bem e foi passado. Isso aí ninguém viu e, bom, fazer o quê? Agora, o importante é o que não foi aprovado. E eu acho bom que não foi aprovado o Distritão, não gostava do sistema, e especialmente que não foi aprovado um sistema de voto distrital no Brasil. Isso ia dar um chabu desgraçado, cara. Nossa, isso aí ia dar uma descarrilada de dois trens nucleares, um batendo no outro. Porque qual seria o problema? E a galera não percebe isso. Primeiro, quando você faz um voto distrital, você fala, vamos quebrar o Brasil tem 513 deputados, 513 distritos, e cada um vota, vai ser uma eleição majoritária, o mais votado vai ser o deputado daquele distrito. Isso, você fala, reduz, o MPL defende isso, pô, fazer o quê? Tá errado defender isso. Puta furada. Não, vai reduzir o custo de campanha, que vai reduzir a necessidade de corrupção, mas gera um problema em que ele transforma todas as eleições em eleições majoritárias, o que favorece o voto útil. O que eu gosto desse sistema atual, ou que é menos lixo desse sistema atual, convoluto pra caramba, que ninguém entende, também é boa parte da ideia ele não ser entendível, é que vale a pena você votar num candidato ideológico porque existe uma chance dele ser eleito. Então, se você tá no estado de São Paulo e vão ser eleitos, sei lá quantos deputados, eu não sei quantos deputados São Paulo tem, mas é menos que deveria por causa da população e do PIB, inclusive. Mas, devago. O fato é, se tem lá 100 deputados para serem eleitos, então, se você vai votar naquele seu candidato ideológico, ou especialmente um liberal, um libertário, um cara que vai lá encher o saco dos caras mesmo, você fala, bom, se todo mundo do estado votar e se juntar e votar pro cara, ele pode ser eleito, então vale a pena votar nele. Agora, se você quebra tudo em distrito, ele vai estar em um distrito, então todos os outros não conseguem votar nele. E naquele distrito que ele está, ele vai ser competição contra os outros caras. E daí você fala, poxa, eu gostaria de votar nesse cara aqui que é o libertário, que vai encher o saco, que vai chegar lá e cortar tudo, que vai atravancar um governo, que vai impedir aumento de imposto, que vai fazer essa porcaria falir. Mas a esquerda pode ganhar. Então eu vou ter que votar nesse lixo aqui só pra não ganhar o cara do PSOL, ou do PT, ou do PCdoB. Então eu vou ter que votar num lixo para evitar outro lixo. E isso lixeia o troço inteiro, porque transforma tudo no voto útil, transforma tudo em voto majoritário, domina a teoria do eleitor mediano, que é o eleitor mediano que sempre vai decidir, porque você tem uma eleição assim, pô, sei lá, é Lula contra, você teve Dilma e Aécio, pronto. Se a Dilma dá umas direitadas, se ela fala umas coisas assim mesmo, se ela fala assim, olha, eu sou contra o aborto, eu acho que o Estado não deveria, que o SUS não deveria financiar o aborto. O PSOL não vai deixar de votar nela e votar no Aécio, isso não vai acontecer. Então ela pode falar isso pra conquistar o eleitor do meio. E o Aécio sabe que se ele falar assim, não, nós vamos transformar o Bolsa Família em uma lei, vamos colocar ele na Constituição. O cara que é lá do Ordem e Progresso, que quer que volte o regime militar, não vai deixar de votar nele pra votar na Dilma. Então vai todo mundo tentar atirar no eleitor mediano e tentar fazer aquela campanha lixo pra fazer o voto útil, o voto do medo, e isso polariza a coisa em, no fim das contas, 2 ou poucos partidos. Países que têm sistemas distritais têm poucos partidos. Olha, os Estados Unidos, você tem 2 partidos que, não, na verdade, são o unipartido, porque é o Partido Republicrata, porque é a mesma coisa, os 2 caras. Aí você fala, mas tem libertários, tem opções aí no meio. Tem, mas se eu votar no cara, a Hillary ganha, então eu tenho que votar no porcaria do Trump. Ainda bem que esse sistema não passou no Brasil. Pelo menos isso. Isso é uma coisa boa, porque isso centraliza o poder em 2 partidos, daí você fica dentro daquele ping-pong eterno, onde a bola é a sua bunda e a Raquel, bom, enfim.
O ponto é, isso é o que rolou até agora, isso é o que a gente teve e não teve em cima dessa reforma política. Uma outra lição importante pra gente tirar dela é a dificuldade que os partidos tiveram de concordar em qualquer coisa. Isso é uma lição importante de como você pode hackear, de como você pode estragar esse sistema. Porque cada um queria lutar com o seu interesse. Cada um queria o voto de distral misto, o PT queria lista fechada. Você vota no PT e daí eles colocam os candidatos que eles quiserem. Ah, o PSDB queria outra coisa, queria parlamentarismo, cada um queria o seu mais conveniente e não conseguiram concordar em nada. Concordaram naquilo que é benéfico a todos. Vamos proteger os nossos aliados um pouquinho, dinheiro pra todo mundo, toca o negócio e anistia as multas. Beleza. Isso foi votado na quinta-feira, sendo que no sábado era o prazo final pra votar. Os caras ficaram discutindo essa porcaria por 6 meses e não conseguiram concordar em bolhufas, praticamente. Não conseguiram concordar em quase nada. Então, isso aí é uma lição. Vários partidos vão fazer oposição um ao outro por pura oposição. Vários partidos não vão conseguir concordar em nada. Então não entendo o Estado como uma coisa. Ele não é uma coisa, ele é só um agregado de indivíduos que estão tentando parasitar a população de uma maneira criminosa diferente. E eles vão discordar entre si, então você consegue usar a discórdia que eles vão ter entre eles para paralisar o sistema, que é a tese que eu coloco dentro do voto ofensivo. Você pode usar esse sistema. Eu gostaria de ter escrito ele muito melhor, eu gostaria de ter muito mais tempo para escrever ele, mas foi o que foi. Um dia eu escrevo um livro muito maior que isso. Mas você pode usar essa discórdia interna para travar o sistema ao ponto em que ele não opera mais. Que é o que quase aconteceu nessa reforma política, ela quase não passou. Você consegue fazer esse tipo de coisa, você consegue jogar forças opositoras ao ponto em que elas vão, as duas, jogar de uma maneira que destrói as duas. Isso é útil. Existem situações específicas, como o Rand Paul agora, que está conseguindo travar o Senado americano e virtualmente travar o Trump. Então, um senador do Kentucky está conseguindo travar o Trump. Ele só precisa convencer mais um. Se ele convencer outro senador de qualquer outro país, de qualquer outro estado do país, ele trava o Trump permanentemente. Olha que fantástico. Então, você consegue fazer esse tipo de coisa. Porque você sabe que os democratas vão votar tudo contra o Trump. Por quê? Porque sim, porque eles odeiam o cara. E você sabe que os caras a favor dele vão votar a favor. Então, se você consegue colocar a gap, se você consegue colocar o cara do meio, você escolheu o bagulho inteiro. É isso que a gente conseguiria fazer. Tem situações específicas, mas é possível. E eu já ia encerrar, mas daí bateu os 2 minutos da câmera e ela para de gravar. Então, só pra encerrar agora, espero que isso tenha sido educativo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.